Então, assim, o copiloto que estava na direita deu uma congelada ali. Não é que ele intencionalmente foi puxando o manche para cima, ele travou. Putz. E naquele momento, o avião, um controle anulava o outro. Eu peguei um avião mês passado, eu peguei um voo, e teve bastante turbulência esse voo, né? Turbulência derruba avião? Não, Não derruba? não. Não existe hoje na aviação nenhuma turbulência que seja nenhuma nuvem, nenhuma tempestade que o avião entre, evidentemente, que seja forte o suficiente que ultrapasse os limites de projeto daquele avião. Ou seja, quando eles vão projetar um avião e submeter ele a esforços para ver se ele aguenta, Sim. ele é colocado muito além daquilo que o meio ambiente é capaz de proporcionar, de novo, num lugar que o avião vai passar. Bom, mas se tem uma nuvem extremamente densa e pesada e o avião é pequenininho, o avião não vai entrar ali, né? Sim. Claro que se eu pegar um aviãozinho de pequeno porte e enfiar numa nuvem de tempestade, eu vou moer o avião, mas eu não vou fazer isso. Né? Então, existem casos? Existem. Mas voltando para a questão de linha aérea, que tem todos os padrões, né? Não vai acontecer. Turbulência não derruba avião. Turbulência não derruba avião. O piloto deveria falar isso, porque é um desconforto. Mas não adianta. O pessoal entra por aqui, sai por aqui, ninguém tá nem aí. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Eu ouvi isso a primeira vez num filme. Que eu acho que é do início dos anos 2000, que aliás é muito legal, era de uma série muito legal, que era Esquadrão Classe A. Lembra do Esquadrão eu lembro. sim. O filme, você assistiu? Não assisti. Assista. Tirando o BA que escolheram um péssimo ator, os outros três estão ótimos. Tá. E aí cada um tem uma função, né? Tem o BA que é o fortão, tem o cara que faz os planos, cada um tem uma opção. E tem o piloto, que o piloto é completamente doido, não sei se você lembra, ele é completamente doido da cabeça. Tanto que ele tem um cara que o cara é paraquedista, que é o BA, o cara tem 5 mil saltos. Um voo com esse cara, o cara fica com medo de altura, nunca mais voa. Né? E o cara é completamente louco. Aí eles estão fugindo de avião, tipo Missão Impossível, é muito legal. Aí eles estão voando, fugindo e tal, e aí o avião começa a tremer todo, tal. Aí o cara olha pra ele e fala, Murdoch, o que é isso aí? Falo, meu, isso é turbulência, fica tranquilo, turbulência nunca derrubou o avião. E aí começa a piscar uma luz, né, no painel e tal. Ele falou, e essa luz aí, o que é? Falei, não, isso aí é o F-16 atrás da gente. Esse derruba avião. Esse derruba bem derrubado. É claro que assim, nenhuma máquina feita pelo ser humano é indestrutível. Claro. Então, se você submeter aquilo a esforços absurdos, por exemplo, ultrapassar a velocidade, nunca exceder do avião muito, ou que nem, né, quando eu fiz um vídeo falando sobre turbulência não derruba avião, o pessoal, mas e o avião? Fez esse vídeo? Já Turbulência não derruba avião? Não com esse título, mas estava no meio do vídeo. Entendi. Mas e aquele avião no Japão que sobrevoou o Monte Fuji e aí a turbulência Cara, o Monte Fuji não é para você fazer um voo panorâmico com avião de passageiros, porque ali tem uma questão de turbulência orográfica muito pesada, né? Então não é um ambiente para um avião estar naquelas condições. Assim como se você entrar, como eu falei, você vai entrar numa nuvem que no radar ela não tá nem roxa, mas ela tá preta, né? De tão pesada e densa e com raios, com granizo. Não é um ambiente para um avião entrar, né? Teve um caso de, acho que 2 anos atrás, de um avião da Latam, que entrou, ele era Latam Paraguai, se eu não me engano, que entrou numa nuvem pesada, mas entrou, assim, muito além daquilo que normalmente uma operação... Por que entrou? Questão operacional. Entraram onde não deveria. Porque às vezes tem um idiota pilotando. Então, aí entrou onde não deveria. Tanto é que o avião estragou todo o radome, que é aquela parte da frente do nariz do avião que fica o radar, trincou todo o para-brisa, mas o avião pousou inteiro. Porque isso me preocupa, porque é o seguinte, a tecnologia do avião tem evoluído tanto que o avião hoje ele voa sozinho. Sim. Né? Decola, pousa. Tem capacidade para isso. Então, aconteceu uma tendência no passado, que eu não sei se está acontecendo hoje, que é você diminuir a exigência dos pilotos. Não vai acontecer. Então, mas aconteceu. Não vai acontecer, eu te digo que isso veio da própria Airbus. Eu estive num seminário da Airbus 3 semanas atrás e eles já falaram que abandonaram essa ideia. Porque não vai acontecer. Eu lembro de um avião que caiu. O cara ele tava voando, tal, numa certa altitude, e ele precisava subir de altitude, porque tinha um plano de voo lá. E aí ele começa a subir, só que o piloto tava dormindo. Sim. E era o copiloto lá que tava pilotando. E o avião ele colocou pra cima, e o avião começa a cair. E aí ele puxa o avião mais pra cima. É o Air France 447. Eu falei, qualquer idiota que jogou Master System, ele não derrubava aquele avião. Porque qualquer cretino que jogou videogame uma vez na vida, ele ia apontar pra baixo, ia ganhar velocidade, ia subir.
Quer dizer, esse cara nunca passou perto de um livro de física. Esse cara que tava pilotando. Né? E isso aconteceu na aviação. Não sei se está acontecendo mais, mas isso aconteceu bastante. Pessoas que não estão capacitadas direito para pilotar ônibus e estão pilotando avião. Não, a aviação ela tem um processo de treinamento muito exigente. A aviação ela mantém, principalmente a aviação comercial, ela mantém uma exigência de proficiência muito intensa. Tanto é que a cada 6 meses os pilotos fazem reciclagem. Porque a gente já viu até nem de inglês os caras tendo essa proficiência. Eu já vi. Aonde? Porque se exige, por exemplo, a proficiência em inglês. Ah, sim, sim. Nem de inglês. Tem piloto que não tem nem de inglês. Porque eu lembro, eu peguei, sou assim, de uma época que o piloto ele tinha um puta status. Porque era um cara que era um puta... Era normal o cara ter uma formação de engenharia, de até alguma coisa assim. Era normal. Então o cara ele tinha como lidar com os problemas. E aí passou por um período que o nível despencou. Então, humanos, né? Lidar com humanos é difícil. Sim. Por isso que as empresas elas exigem muito baseadas em regulamentos internacionais. Programas de treinamento, para você estar o tempo inteiro à frente da máquina, que a gente fala, né? O piloto ele tem que estar voando à frente da máquina. Sim. Né? Ele tem que prever aquilo que vai acontecer. Então, os pilotos eles são treinados para isso. Obviamente, em um momento ou outro, algum maluco, que nem o alemão que jogou avião nos Alpes, aparece. Mas não foi questão de maluquice, como ele foi questão até da definição dos parâmetros para você escolher o piloto. Quer dizer, eu já vi avião cair porque o piloto não conseguiu se comunicar com a torre inglesa. Mas nesse caso da Germanwings, ele foi suicídio. Ele intencionalmente... Ele jogou numa montanha. Ele jogou numa montanha. Então, assim... Claro, agora, no caso do 447, o que é o Air France 447? Saiu do Rio de Janeiro, ia para Paris em 2009, né? E acabou caindo no Atlântico. Muita gente falou que esse acidente foi... tá vendo ali, ó, a turbulência derrubou o avião, né? A turbulência, a tempestade. Não, o que derrubou o avião não foi a tempestade, foi um problema operacional de cabine. Isso já está no relatório final. Inclusive, tanto a Airbus quanto a Air France ganharam os processos que foram, né, conduzidos ali da parte criminal da história toda e tal. Por quê? O avião, naquele momento, tinha 3 tripulantes na cabine, na operação. O comandante master foi descansar, que é uma coisa natural. Sim. Você tem um voo de 10, 12 horas, tem que descansar. Ficaram na cabine, então, 2 primeiros oficiais, que são os copilotos, né? Sim. Eles entraram numa área, primeiro, que não deveria ter entrado. Tanto é que aviões passaram por lá antes e depois e nenhum caiu, só aquele. Então não foi a turbulência que derrubou o avião, né? Eles entraram numa situação onde eles encontraram um fenômeno atmosférico chamado gelo líquido. Né? Ele é um gelo que, por conta da pressão, ele não se solidifica, mas ele tem a característica de ser mais densa no estado líquido, então acontece isso. Exatamente. Então ele baixa da temperatura 0, sim, mas ele continua líquido. Né? Você é físico, você entende o que eu tô falando. Eu gosto de conversar com pessoas que não tem que explicar além disso. Sim. Tá. E foi essa característica que congelou os instrumentos que captam o fluxo de ar do avião para medir a velocidade. Pô, os caras ficaram congelados por 10 minutos. Não, foram 58 segundos de congelamento. Eles entraram na situação, congelou, apagou as informações. Mas ele não tem a velocidade, por exemplo, via GPS? Tem, mas a velocidade via GPS ele não te dá a velocidade relativa do ar. O avião ele pode estolar mesmo que você esteja com a velocidade de GPS alta, entendi. Porque é a velocidade relativa do ar, né? Não importa. Então você tem que pegou um vento contra, pode te ferrar. Exatamente. Né? Entendi. Então, só que o que aconteceu? Entrou muito o fator humano naquela história. O piloto, o copiloto que estava na direita... Que é o que derruba avião hoje. Geralmente alguém foi uma besteira. Fatores humanos. Se ninguém fizer besteira, avião não cai. Fatores operacionais e fatores humanos. É o que mais derruba avião. Sim. Isso é fato, isso não estou inventando, isso é estatística, tá? Então, assim, o copiloto que estava na direita deu uma congelada ali. Não é que ele intencionalmente foi puxando o manche para cima, ele travou. Putz. E naquele momento, o avião, um controle anulava o outro. Então o cara ficou ali, o outro ficou tentando brigar aqui e nada acontecia. E o avião estolado indo pro chão, sem informação de velocidade. Quando a informação de velocidade voltou, mas eles já estavam numa situação irreversível. Sim. Então, assim, tem em todo o relatório isso, foi um problema de gerenciamento de cabine. O que derrubou o avião não foi o congelamento, pode ter sido um fator contribuinte, fato. Sim. Contribuiu, o cara viu velocidade zerada ali, fudeu, o que aconteceu? Mas não foi isso.
foi um dos fatores. Por isso que eu falo, não eu falo isso, mas está em qualquer investigação aeronáutica. Um avião não cai por um fator único, isolado. São fatores contribuintes que resultam naquilo, né? Sim, na queda. Na queda do avião. Então, é isso. Foi essa questão. É muito mais profundo do que eu estou tentando resumir aqui, mas é mais ou menos para entender, né, o que acontece numa situação dessa dentro de uma tempestade. Isso do piloto master aí, por exemplo, ele dormir. Tudo bem, igual médico. O cara tá num plantão de 24 horas, se não tiver nada, você tem que deixar o cara dormir. Claro. Então o cara tem um treco. Uhum. O que me incomoda, que eu já vi acontecer, eu acho que o piloto pode dormir. Tudo bem, não tem problema. Sabe que hora que eu não quero que ele esteja dormindo? Na hora da decolagem do pouso. Mas isso nunca vai acontecer. Mas acontece. Não, de jeito Se nenhum. ele tá dormindo na hora do pouso, Não, imagina. acontece. Não? Então tá bom. Não, isso não. É? Isso, um piloto que dormiu na hora do pouso da decolagem é pra rua por justa causa. Hoje não pode. Não. O cara tá dormindo na hora da. Não, de jeito nenhum. Não. Tanto é que aviões que fazem voos de tripulação de revezamento, que são 4 tripulantes, justamente pra ter essa troca durante o voo, decolagem e pouso, os 4 estão na cabine. Ah, tá. Não tem, porque agora é sua etapa. Não. Vão 2 na operação e 2 nos jump seat atrás assistindo a operação. São 4. Porque decolagem e voo é sacanagem. Não, isso não existe. Piloto dormindo na decolagem no pouso, não.